Ouvi a história do Jinn recentemente e, sinceramente, isso me animou muito a te contar a minha. Me converti ao islamismo há 5 anos. Sou muito feliz com minha nova fé, mas definitivamente é uma mudança total de estilo de vida, e toda mudança desse calibre não é fácil. Desde que me tornei muçulmano, me dediquei a aprender sobre a religião, e graças a isso, hoje em dia sou o responsável por uma das mesquitas aqui na minha região. É por isso que este relato é anônimo, já que não quero que meu nome seja divulgado. Embora a comunidade muçulmana aqui seja pequena, ainda assim não quero que seja um relato escrito de peito aberto. Antes de contar minha história, quero esclarecer um pouco, se me permitir e com todo o respeito do mundo, o que são os Jinn para nós. Na nossa fé não existem espíritos ou fantasmas que permanecem neste mundo. Só existem os demônios, os Jinn. Eles são os segundos seres que Deus criou depois dos anjos e governaram a terra antes dos humanos. Mas por sua natureza maligna e por desobedecerem a Deus, foram castigados. O único objetivo deles é desviar as pessoas do caminho reto e enganá-las, para que acabem condenadas no inferno. Agora, nem todos os Jinn são maus, mas também não os vemos como santos ou divindades. Na nossa fé, um ser humano nunca deveria ter contato com eles. No entanto, há pessoas que os invocam para fazer pactos em busca de riqueza, poder ou luxo. Esses pactos já são bem familiares para todos nós, independentemente da fé, e sabemos que sempre trazem consequências. Pois bem, após todo esse preâmbulo, passo a te contar minha história. Era o mês do Ramadã, o mês mais sagrado para nós muçulmanos. É quando jejuamos o dia inteiro para depois nos reunirmos na mesquita, quebrar o jejum, conviver, conversar, lembrar de Deus e depois fazer uma oração especial que só é realizada nesse mês. Durante esse período, eu ajudava os irmãos a servir a comida, limpar os restos de comida, distribuir água, etc. Eu ficava muito ocupado e muitas vezes chegava atrasado para a oração especial. Às vezes só conseguia ouvi-la pelos alto-falantes. Numa noite eu já havia terminado minhas tarefas, então subi ao 3º andar da mesquita. Estava tão cansado que não quis participar da oração, só queria ouvi-la. Quando estava quase terminando de subir as escadas, vi um homem que parecia estrangeiro sentado em um banco que ficava no fundo da sala, bem atrás dos que estavam orando. Mas ele não parecia normal. Seu corpo estava ligeiramente inclinado para a frente e balançava levemente de um lado para o outro, como se estivesse perdendo o equilíbrio. Pensei que ele pudesse estar bêbado. Embora o álcool seja proibido no islamismo, como em toda fé, há pessoas que não seguem a religião ao pé da letra. Pensei que algum irmão o tivesse trazido para ajudá-lo a corrigir seu caminho. Sentei ao lado dele, mas logo ele começou a fazer uns sons. Resmungava como se algo estivesse doendo e começou a me olhar de canto de olho, com um olhar perdido, mas de alguma forma cheio de ódio. De alguma forma aquele olhar parecia direcionado a mim. Comecei a me sentir desconfortável, então me afastei um pouco dele. De repente o sheik, que é como o nosso sacerdote ou pastor, se aproximou rapidamente. Ele pegou meu ombro com firmeza, me levantou e disse para eu imprimir umas folhas com o endereço da festa que haveria pelo fim do Ramadã e que as preparasse junto com outro irmão para distribuí-las. Disse que sim. Chamei o irmão que estava me ajudando e subimos ao escritório, que ficava ao lado daquele banco. Fechamos a porta e depois de entrar, o irmão me perguntou: "Ei, o que tem de errado com aquele homem que estava sentado no banco ao seu lado?" Respondi que provavelmente estava bêbado e contei o que aconteceu quando sentei ao lado dele. Ignoramos o assunto e seguimos preparando as folhas que nos pediram, enquanto conversávamos sobre outras coisas sem importância. Em certo momento, a porta do escritório se abriu e entrou o sheik novamente. Mas dessa vez ele estava puxando o homem estranho pela gola da camisa.
Atrás deles vinha outro irmão, mas agora o homem não reclamava. Ele bufava. Sim, bufava como um touro. Não tentando imitar um bufido, era um bufido real. Tão real como se fosse um touro fazendo aquele som. Naquele momento, o sheik me falou muito seco e disse: "Irmão, por favor, preciso que terminem isso em outro lugar. Saiam agora mesmo." Não dissemos mais nada, pegamos o que precisávamos e saímos o mais rápido possível. Quando chegamos a outro escritório, o irmão começou a me perguntar o que tinha sido aquilo. Acho que aquele irmão tem um djin dentro dele. Talvez a oração feita essa noite tenha começado o exorcismo sem querer. Talvez o sheik precisava terminá-lo e nós não podíamos estar ali. Respondi. Naquela noite, ao fim das orações, me aproximei para ver as pessoas começando a ir embora para suas casas. E entre elas vi o homem estranho do lado de fora da mesquita. Mas agora ele parecia diferente. Um pouco perdido, desorientado, como se estivesse acordando de um sono muito longo. O sheik foi um dos últimos a sair, mas antes de ir, se aproximou de mim e disse: "Me perdoe por ter falado com você daquele jeito, mas o irmão tinha um djin e era perigoso expulsá-lo com vocês presentes. Ele poderia se agarrar a um de vocês dois." Eu disse que estava tudo bem, que eu entendia. Nunca antes disso eu tinha vivido nada paranormal desse tipo e nunca mais vivi algo assim. Mas posso afirmar com certeza que sou testemunha de que existe outro plano que se sobrepõe ao nosso. É um que não podemos ver, mas que convive permanentemente conosco, o mundo dos djin e dos demônios. Meu nome é Jacinto e te mando um grande abraço aqui do município de Arauca, na Colômbia. O que vou te contar e contar à comunidade, para mim, é a confirmação de que uma das lendas mais famosas dos lados colombianos e venezuelanos é completamente real. E mesmo que hoje eu escreva este e-mail com certa alegria, preciso admitir que na época senti o maior medo da minha vida. As sequelas desse encontro ainda são sentidas até hoje. Tudo aconteceu em 16 de maio de 1999. Meus amigos e eu vivíamos naquela época num pequeno povoado do município de Arauca, chamado Pueblo Nuevo. Trabalhávamos com o pai de um dos meus amigos, Sebastián, que era dono de uma ferraria. Sempre éramos nós 5, Antônio, Clemente, Ulisses, Sebastián e eu. Até hoje ainda mantemos a amizade. Naquela época, a irmã mais velha de Sebastián ia se casar com o dono de uma fazenda chamada Unato, no estado de Apure, na Venezuela. Unato é uma fazenda muito grande onde se cria gado. Fomos convidados para a festa que aconteceria no dia 14 de maio, mês de assombrações e aparições, segundo a tradição. Nós rimos da escolha da data, e nem o próprio Sebastián conseguia entender por que escolheram justamente esse mês e não qualquer outro. Mas enfim, festa é festa, e segundo Sebastián nos contou, não seria uma festa pequena, levando em conta a condição econômica do seu cunhado. Eu, naquela época, tinha um Dodge Coronet 4 portas que meu pai havia me dado, e os 5 cabíamos tranquilamente no carro. O plano era que, a caminho da fazenda onde seria o casamento, iríamos seguindo o pai de Sebastián, que iria na frente com suas filhas menores e a esposa. Nós o seguiríamos no meu carro com Sebastián e os outros. A viagem correu bem, saímos cedo, e por volta das 9 da manhã do dia 14 de maio já estávamos na fazenda, no estado de Apure. Ajudamos com o que fosse necessário para finalizar os preparativos. E por volta das 5 da tarde já estavam se casando, com o pôr do sol ao fundo. Os mosquitos não incomodaram quase ninguém, e logo a festa começou. Bebemos, dançamos e comemos até não aguentar mais naquela sexta-feira. No sábado fomos acordados com sopa.
Abateram uma vaca e 2 porcos para a ocasião, e à noite a festa continuou. Nós 5, que na época não tínhamos mais de 25 anos, estávamos aproveitando como loucos, mas o pai de Sebastián avisou que voltaria no domingo de manhã para Pueblo Nuevo. Foi aí que o irmão do noivo, com quem ficamos bons amigos, nos pediu para não irmos embora, porque no domingo haveria uma banda que viria de outro estado para cantar. Prometemos ao pai de Sebastián que sairíamos na madrugada de domingo e que não se preocupasse, pois segunda-feira de manhã estaríamos todos no trabalho. Ele não parecia muito contente e nos advertiu que já tínhamos festejado o bastante e que era melhor irmos com ele. Jovens e imprudentes, dissemos que não precisava se preocupar, que chegaríamos bem na segunda de manhã. O domingo foi incrível, mas eu parei de beber porque sabia que teria que dirigir à noite. Sebastián, Clemente, Antônio e Ulisses não foram tão cuidadosos quanto eu, e por volta das 10 da noite estavam bêbados e relutantes em ir embora. Mesmo assim, consegui convencê-los. Nos despedimos e comecei a viagem de volta à Colômbia, sentindo o ar pesado e com um mau pressentimento entorpecendo a ponta dos dedos. A estrada rumo à fronteira estava completamente escura. Apenas os faróis do meu coronete iluminavam o caminho, enquanto ao longe eu via relâmpagos cruzando o céu nublado. A brisa já anunciava que logo começaria a chover. No começo, meus amigos ainda estavam animados, gritavam e continuavam bebendo no carro. Mas logo ficaram em silêncio e pensativos. Menos Ulisses, que adormeceu quase de imediato. Notei que estavam exaustos, mas em vez de dormir, me pediram para ligar o rádio. Tentei sintonizar alguma emissora, mas todas estavam com estática. A única opção para evitar o silêncio era conversar, mas antes que qualquer um dissesse uma palavra, um assobio longo soou tão perto do carro que pensei que tivesse sido um dos meus amigos. Não tem graça, não brinquem com essas coisas, disse Antônio, que ia no banco do passageiro. Ele se virou para trás e eu olhei pelo retrovisor. Nem Clemente nem Sebastián estavam rindo. Na verdade, estavam pálidos. Ulisses continuava dormindo. Eu estava observando a boca dos 3 no banco de trás, com Antônio ao meu lado, quando escutei novamente o assobio, um pouco mais distante. Naquele instante, todas as lendas e histórias da minha infância voltaram à minha mente de uma vez só. O susto foi tanto que todos ficaram sóbrios, e Ulisses acordou assustado, perguntando o que estava acontecendo. Nem precisou explicação, porque justo quando perguntou, o assobio soou distante, a quilômetros de nós. Eu estava com o pé no acelerador, coração na garganta e as mãos tão apertadas no volante que meus dedos doíam, porque a lenda do Silbón diz que quanto mais longe você ouve o assobio, mais perto ele está. Sei que nem todos conhecem essa lenda, mas nesses 2 países ela é muito famosa. Eu achava que era só isso, uma lenda, um mito inventado para que jovens como nós não bebessem demais. A lenda do Silbón diz que ele é a alma amaldiçoada de um rapaz mimado que, num ataque de raiva, matou o próprio pai para comer-lhe o fígado. Quando o avô descobriu, amarrou-o num poste, deu-lhe uma surra até despedaçar as costas, jogou pimenta nas feridas e soltou os cães para terminar o serviço. Tudo isso enquanto o amaldiçoava, dizendo que ele vagaria até que Deus o perdoasse, carregando os ossos do pai. Sua alma agora vaga pelos campos, descontando sua ira e dor em bêbados e infiéis que encontra pelo caminho. Sempre anunciando sua chegada com seu assobio longo e melódico, que quanto mais distante soa, mais perto ele está. Mas era só uma lenda, não? Só uma história? Não, não é só uma história. Um último assobio distante soou antes que o silêncio absoluto tomasse conta. Só se ouvia a brisa do lado de fora do carro e um trovão distante que coincidiu com um forte golpe na porta do passageiro. Antônio se agarrou a mim, enquanto eu olhava pelo retrovisor e pelos espelhos laterais, tentando ver se havia alguém ao nosso redor. Meus amigos gritavam de susto,
e Ulisses soltou um gemido, dizendo que foi atingido nas costelas. Sebastião deu um grito de dor que quase nos deixou surdos ao sentir um golpe nas costas. Aquilo saiu de controle, e enquanto eu tentava escapar de um ser que sempre achei ser invenção, finalmente o vi à beira da estrada. Era uma figura perturbadora, magra, e mesmo sentado era mais alto que o meu carro. Usava um calção que não cobria suas enormes pernas, uma camisa surrada, um grande chapéu e carregava um saco nas costas, preso com uma mão ossuda. Não vi seu rosto, mas vi o brilho malicioso nos olhos quando passamos e soube que era o Silbon. Passamos voando por ele, mas aquele instante foi suficiente para que ele desferisse mais alguns golpes nos rapazes, menos em mim, que não tinha bebido nada naquele dia. Um último assobio, desta vez bem próximo, pôs fim àquele pesadelo enquanto a chuva começou a cair com força sobre nós. Quando chegamos à fronteira, os oficiais perguntaram o que havia acontecido. Não soubemos o que dizer, mas era óbvio que algo havia acontecido porque nossos rostos mostravam puro pavor. Nesse momento, um oficial mais velho, de uns 60 anos, após conferir nossos passaportes, nos mandou seguir e disse: "Tenham cuidado com o mês de maio." Nem precisou que contássemos. Era visível que ele sabia de tudo só de olhar para nós e para os hematomas que já começavam a aparecer. Durante a volta para Pueblo Nuevo, todos ficamos em silêncio, sóbrios e bem despertos, nos perguntando se tudo aquilo tinha sido real. Eu mesmo não conseguia acreditar, mas os rapazes carregavam no corpo as provas sólidas de que algo havia acontecido lá para aquelas bandas. Deixei cada um em casa, e quando cheguei à minha, pedi a bênção da minha mãe, que ainda estava acordada. Pedi desculpas por tê-la preocupado e fui me deitar. Mas não consegui dormir. Tudo o que eu via ao fechar os olhos era aquela figura horripilante na beira da estrada. Na manhã seguinte, sem ter dormido nada, fui trabalhar. Lá, o pai de Sebastião me perguntou muito preocupado o que havia acontecido. Sebastião estava com febre e tremores. Ulisses e Clemente ainda nem tinham chegado. Antônio estava lá, mas quieto, com grandes hematomas nos braços e no corpo. Não queria contar ao pai de Sebastião o que vivemos, até que ele chegasse para confirmar que eu não tinha enlouquecido. O pai de Sebastião já suspeitava, mas não queria aceitar. Levamos 2 dias inteiros para voltar ao trabalho, e quando finalmente nos reunimos, o pai de Sebastião nos repreendeu pelo risco que corremos. Deu a entender que merecíamos aquilo. Depois daquele dia passamos a beber menos, mas as consequências ficaram na forma de cicatrizes. Eu não consigo mais dirigir à noite em áreas rurais, e nas raras ocasiões em que uma viagem se prolonga, minha esposa precisa me dar um calmante e assumir o volante. Ainda nos reunimos ao menos uma vez por mês. Somos bons amigos e cada um seguiu seu caminho. No entanto, raramente falamos sobre esse assunto, porque é muito incômodo para todos, especialmente para eles que viveram na pele a ira do Silbon. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Vivo em uma região um pouco afastada e rural, e embora a vida tenha se tornado um pouco mais difícil nos últimos anos por causa da criminalidade, temos que seguir em frente. No meu caso, eu preciso continuar, pois meus pais dependem financeiramente de mim. Acontece que meu trabalho exige muitas viagens por estrada, já que sou responsável pela distribuição de várias vacinas contra doenças comuns. Isso significa que preciso viajar de povoado em povoado e entrar em contato com as clínicas e centros de saúde para saber quais materiais e vacinas precisam ser repostos. Isso até poderia ser feito por telefone, mas para ser honesta, muitas vezes esses lugares não têm uma cobertura decente
ou os médicos irresponsáveis não têm tempo para atender minhas ligações. Por essa razão, meu chefe insiste que eu faça as visitas pessoalmente, tanto para receber os pedidos quanto para entregar os insumos, garantindo que tudo esteja em ordem. Foi em uma dessas viagens por estrada, a caminho de um vilarejo pequeno ao norte, que aconteceu o que estou prestes a contar. Na época era 2023 e eu tinha acabado de completar 29 anos. Estava no trabalho havia uns 4 ou 5 meses e ainda não tinha me acostumado a dirigir por longas distâncias. Minhas costas doíam e, embora eu tenha saído às 16 horas para uma viagem de 2 horas, um acidente na estrada me prendeu até às 18. Por isso eram 20 horas quando finalmente comecei a me aproximar do meu destino. Eu havia reservado um quarto em um hotel e estava torcendo muito para chegar logo, mas ainda faltavam cerca de 15 minutos, segundo o aplicativo de mapas. Estava ouvindo um podcast quando de repente o som parou e a tela do meu celular se apagou. Pensei que o celular tivesse desligado por algum motivo, então tentei reiniciá-lo com um toque. No entanto, ele ligou imediatamente. Tentei entrar novamente no Google Maps, mas algo estranho aconteceu. O mapa estava todo branco e a seta que indicava minha posição aparecia no meio do nada, sem estrada e sem referências. Parei imediatamente assim que pude. Verifiquei o sinal do celular, mas ele ainda tinha conexão com a internet. Olhei ao redor e, exceto por algumas casas distantes, não havia nada. Isso me deixou um pouco nervosa, já que era a primeira vez que dirigia até aquele povoado em específico e eu não conhecia a rota. Além disso, a estrada até aquele momento não estava bem sinalizada, então me perder seria muito fácil. No entanto, um instante depois, o sinal do GPS voltou. Olhei em volta e continuei dirigindo em linha reta. E embora tenha achado estranho quando o app me orientou, virei à direita, em uma bifurcação que se desviava da estrada principal, por uma rua estreita, iluminada por um único poste de luz. Mais adiante havia algumas casas, e na frente de uma delas 2 crianças brincavam com uma bola em silêncio. Continuei dirigindo, passei pelas casas e segui por cerca de 10 minutos em linha reta por uma rua solitária e sem iluminação. Foi assim até que, e eu juro por Deus, voltei à estrada principal. É difícil explicar como me senti naquele momento. Não havia curvas, apenas uma rua estreita pela qual dirigia em linha reta até retornar à estrada principal, alguns quilômetros antes do ponto onde havia virado à direita. O mapa indicava que eu deveria virar novamente à direita e continuar pela estrada. Obedeci, embora com bastante desconfiança, e dirigi por mais 5 minutos, até que novamente me encontrei naquele mesmo cruzamento, e o app indicou que eu virasse à direita. Fiquei parada, sem saber o que fazer. Eu não sabia como chegar ao povoado, e o mapa insistia para que eu passasse novamente por aquele pequeno conjunto de casas, dirigindo por aquela mesma rua estreita. Não havia ninguém na rua a quem eu pudesse pedir informação, então não tive escolha. Virei novamente à direita e dirigi devagar por aquele longo trecho asfaltado. Vi novamente as crianças brincando em silêncio, e dessa vez elas me encararam, como se estivessem intrigadas por me ver passando de novo. Dirigi por mais uns 15 minutos e meu coração afundou quando vi mais uma vez a estrada principal. Tudo isso depois de ter dirigido em linha reta. Estacionei onde pude e saí do carro com o celular na mão. Naquele ponto eu estava realmente nervosa com o que estava acontecendo e queria checar se o sinal estava normal. Reiniciei o telefone e andei de um lado para o outro pela estrada, mas não havia ninguém. Não se ouvia nada, nem mesmo o vento. Foi aí que percebi o silêncio absoluto ao redor e voltei correndo para o carro quando o celular ligou novamente. Abri o Google Maps e mais uma vez ele indicava aquele mesmo caminho estranho. Eu não queria voltar por ali, mas também não podia ficar parada naquele ponto.
Pensando, respirei fundo e decidi que seguiria em linha reta até encontrar um lugar aberto onde pudesse pedir informações. Continuei, ignorei a instrução do mapa para virar à direita e dirigi por mais alguns quilômetros, enquanto o celular repetia várias vezes que em 500 metros haveria um retorno. Segui em frente até que de repente o celular ficou em silêncio. E então disse que em 300 metros eu deveria virar à direita. A estrada estava completamente escura, ao contrário de antes. Bom, mas reconheci imediatamente as árvores, os postes e o mesmo cruzamento à direita que levava àquele pequeno vilarejo onde as crianças brincavam com a bola. Quase chorei, achando que eu tinha enlouquecido. Sei que o que estou contando parece impossível. Sou a primeira a admitir que tudo isso é inacreditável, mas eu vivi. Já em frangalhos virei à direita, e quando me aproximei das casas, havia uma mulher com as crianças. Baixei o vidro enquanto ela me olhava com desconfiança. Ela me perguntou o que estava acontecendo, por que eu estava dando tantas voltas por ali. Pelo visto, as crianças haviam avisado que havia um carro circulando por aquele lugar. Era uma senhora de meia idade, por volta dos 40 ou talvez 50 anos. Eu não aguentei e desabei. Chorando, expliquei que estava perdida, que meu celular me indicava o caminho até o povoado, mas me fazia passar por aquela rua repetidamente. E eu já não sabia para onde ir, porque não importava para onde dirigisse, acabava voltando sempre ao mesmo lugar. Para minha surpresa, ela não pareceu assustada, nem preocupada. Apenas me olhou com calma e paciência até eu terminar de chorar, e com uma voz serena me disse: "Não é a primeira vez que isso acontece. Fica tranquila. Faça o retorno e siga reto pela estrada. Não sei por que os GPS falham por aqui." Eu expliquei que não era só isso, que eu realmente estava dirigindo em círculos, e ela respondeu que isso era normal, porque mais adiante havia um retorno que dava uma volta em U até a estrada. Balancei a cabeça dizendo que era impossível, porque eu sempre havia dirigido em linha reta. Foi aí que ela ficou um pouco mais séria, dizendo que isso não poderia acontecer. Imagino que ela pensou que eu estivesse sob efeito de algo e apenas insistiu para que eu fizesse o retorno e voltasse para a estrada antes que ela entrasse em casa com as crianças. Eu não sabia o que mais fazer, então segui as instruções exatamente como ela disse. Fiz o retorno ali mesmo e voltei para a estrada. Nesse ponto, e embora eu não saiba por que exatamente isso aconteceu, meu celular desligou novamente. Suspirei e apenas continuei dirigindo em linha reta, sem olhar para ele, até que vários quilômetros adiante vi um posto de gasolina. Ao longe dava para ver o povoado para onde eu ia. Chorei de alívio. 10 minutos depois cheguei ao hotel onde havia feito a reserva. Hoje em dia, 2 anos depois, se me perguntarem o que aconteceu, sinceramente não tenho a menor ideia. Não acho que seja isso, mas alguns amigos acreditam que eu possa ter tido uma alucinação. Talvez o nervosismo de estar em um lugar desconhecido, somado à escuridão da estrada, me fez pensar que eu seguia em linha reta, quando na verdade estava fazendo curvas sem perceber. Mas só eu vivi isso, e tenho certeza de que nunca fiz uma curva. É simplesmente algo inexplicável. Felizmente nunca mais me aconteceu nada parecido, mas já li na internet que várias pessoas ao redor do mundo passaram por coisas semelhantes. Eu tinha 25 anos quando me inscrevi para uma trilha guiada nas montanhas Blue Ridge, na Carolina do Norte. Era fevereiro, pouco antes da temporada popular, então nosso grupo era pequeno. 9 pessoas se juntaram, além de Greg, nosso guia, que conhecia bem as trilhas. O primeiro dia foi tranquilo. Caminhamos por entre pinheiros e carvalhos, com pequenas pausas em clareiras. À noite parávamos antes de escurecer
e montávamos as barracas perto de abrigos de madeira simples que o serviço de parques construía para os caminhantes. Mesmo assim, a maioria das pessoas usava suas próprias barracas. Eu dividia a minha com Abigail, uma estudante de Halleif que levava uma câmera e gostava de anotar informações sobre as plantas que encontrava. Na segunda noite depois do jantar perto da fogueira, as pessoas mostraram fotos tiradas durante o dia. Um cervo, um guaxinim perto das lixeiras, alguns pássaros nas árvores. Abigail pegou o celular, mas não conseguiu encontrá-lo. Ela verificou os bolsos, depois a mochila, depois a barraca. Disse que tinha deixado o telefone ao lado da garrafa de água enquanto lavava seu copo no riacho. Greg nos disse para não nos preocuparmos, dizendo que o celular apareceria quando o sol nascesse. Algumas pessoas ainda procuraram ao redor da fogueira e perto dos troncos onde estávamos sentados, mas ninguém encontrou nada. Todos concordamos em procurar novamente pela manhã. Fiquei acordado por um tempo. Pensei no celular e em como provavelmente ele estava na mochila dela o tempo todo. Coisas pequenas se perdem fácil quando todos compartilham o mesmo espaço para guardar equipamentos e comida. Antes de adormecer, ouvi alguém abrindo o zíper de uma barraca a alguns passos de distância. Depois, o som de passos na grama seca. De manhã, descobrimos que algo tinha passado pelo acampamento naquela noite enquanto dormíamos. Quando o sol nasceu, Greg fez todos se moverem rapidamente, pois a próxima parte da trilha subia mais alto entre as árvores, e ele queria chegar ao próximo local de acampamento antes de escurecer. Abigail verificou a mochila novamente, mas o celular ainda estava desaparecido e ela parecia chateada, embora não dissesse muita coisa. Arrumamos nossas mochilas e saímos da clareira em fila única, com Greg na frente e Marcos fechando o grupo. Cerca de 1 hora depois, Marcos chamou Greg para parar, e quando nos reunimos ao redor dele, ele estendeu o celular e disse que tinha encontrado fotos novas que não tirou, o que deixou todos em silêncio. Enquanto ele virava a tela para que pudéssemos ver, vimos cerca de 10 fotos, todas escuras. Mas dava para perceber que mostravam nossas barracas por fora e algumas mostravam pessoas dentro dos sacos de dormir. E uma foto mostrava minha barraca com a aba aberta, comigo e Abigail deitados de costas. Então Greg perguntou a Marcos se ele havia deixado o celular desbloqueado, mas Marcos disse que sempre o mantinha fechado no bolso lateral. Agora Lisa, que estava perto dele, também verificou o celular e encontrou 3 fotos quase iguais, mostrando seu saco de dormir de perto. Isso a deixou pálida, pois tinha certeza de que havia guardado o celular no fundo da mochila à noite. Greg disse a todos para agora deixarem os celulares dentro das mochilas grandes, e depois encontrou pegadas ao redor do nosso último acampamento. Mas elas estavam misturadas e não mostravam nada claro, então ele disse que ficaríamos juntos e seguiríamos a trilha normal, já que não havia outras estradas próximas. E talvez alguém estivesse pregando uma peça, embora ele não soubesse como essa pessoa chegou tão perto sem acordar ninguém. Ninguém quis descansar muito, então caminhamos a maior parte do dia, com apenas pequenas paradas para beber água. Mas ninguém conversava como antes, e Abigail ficava virando a cabeça para olhar as árvores atrás de nós. Marcos desligou o celular e o escondeu no fundo da bolsa de roupas em vez de deixá-lo no bolso. No fim da tarde, chegamos ao próximo local de acampamento. Era uma área plana perto de uma pequena cachoeira, onde Greg disse que dormiríamos bem próximos uns dos outros, e ele faria vigília a noite toda. Eu torcia para que nada mais estranho acontecesse antes do amanhecer. Aquela última noite perto da cachoeira pareceu mais fria do que as outras, embora o ar não estivesse realmente mais frio. Só parecia assim porque ninguém conseguia dormir tranquilo. Então Greg fez uma pequena fogueira e sentou perto dela, enquanto o resto de nós ficou nas barracas com as abas meio abertas, para que pudéssemos vê-lo se precisássemos. A maioria ficou acordado ouvindo a água
e o leve estalo da fogueira. Uma ou duas vezes ouvi alguém abrindo o zíper da barraca e sussurrando para Greg se ele tinha visto algo, mas ele sempre respondia que não e mandava se deitar novamente. Por volta da meia-noite fechei os olhos por um tempo, mas continuava acordando a cada pequeno som. Perto do amanhecer ouvi Greg falando em voz baixa com alguém. Nisso levantei a cabeça e o vi iluminando com a lanterna as árvores perto da cachoeira, mas não havia ninguém ali. Quando perguntei mais tarde, ele disse que achou ter visto uma forma atrás de uma árvore, mas que se moveu rápido e ele não conseguiu dizer se era uma pessoa ou apenas sombras no escuro. Assim que o céu começou a clarear, Greg mandou todos arrumarem as coisas rapidamente. Seguimos com ele pela última parte da trilha sem comer muito. Ninguém olhou para trás em direção à cachoeira. Ficamos todos bem próximos até chegarmos ao pequeno estacionamento na entrada da trilha, onde Greg ligou para o escritório do parque local para contar o que havia acontecido. Ele mostrou aos guardas florestais as fotos nos celulares de Marcos e Lisa. Os guardas disseram que talvez alguém de fora nos observasse à noite e usasse os celulares quando as pessoas os deixavam em lugares fáceis. Talvez a pessoa tenha seguido o grupo por diversão ou só para nos assustar, mas ninguém conseguiu provar quem era, porque não havia sinais claros deixados para trás. Não descarto que pode ter sido algo além do que imaginamos, pois todos sabemos o quão bizarras são as florestas à noite. Eu me mudei para uma casa recém-construída em outra parte do estado. Meu antigo proprietário decidiu que queria vender a casa. Então, quando nosso contrato de aluguel acabou, ele literalmente me expulsou. Logo que me mudei, percebi que meu vizinho do outro lado da rua me observava várias vezes nos primeiros dias. Ele era um homem de meia idade, mas parecia nunca sair de casa. Tentei ignorar, pensando que talvez ele estivesse apenas curioso com a nova pessoa na vizinhança. Mas quanto mais eu o via, mais percebia que havia algo estranho nele. Ele nunca falava com ninguém, nunca sorria e nunca saía. Ele simplesmente ficava em sua casa, só observando. Eu o via de relance pela janela, parado na entrada de sua garagem em horários estranhos da noite. Isso começou a me assustar. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi um barulho do lado de fora. Era um som de raspagem, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Espiei pela janela e lá estava meu vizinho, arrastando o que parecia ser uma escada grande pelo gramado. Era muito tarde e não fazia sentido ele estar fazendo algum trabalho na casa àquela hora. Tentei me convencer de que eu estava sendo paranoica, já que estava em um lugar novo, cercada por pessoas novas, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado com meu vizinho. Tentei me acalmar e eventualmente adormeci. Na manhã seguinte vi meu vizinho novamente. Desta vez ele estava parado no final da minha garagem, me observando pela janela. Fechei a cortina e tentei ignorá-lo, mas a sensação de ser observada me deu calafrios. Também não gostei que ele estivesse tão perto da minha entrada, então entrei rapidamente no carro e saí da garagem. Ele já estava de volta ao seu quintal, mas me observava enquanto eu dirigia. As coisas pioraram muito depois disso. Uma noite, enquanto estava deitada na cama, ouvi claramente alguém caminhando na minha grama, que era cercada. Me levantei e olhei pela janela, mas os passos pararam. Esperei na cama por cerca de 30 minutos, mas não ouvi mais nada. Levantei novamente e chequei a janela para ter certeza. No fundo do quintal, havia alguém. Era difícil distinguir porque estava muito escuro, mas definitivamente havia alguém lá, me observando. Afastei-me e liguei para a polícia, mas o homem já tinha ido embora quando eles chegaram. Contei tudo sobre o meu vizinho estranho,
mas me disseram que não havia evidências de qualquer delito e que ele nunca havia se envolvido com as autoridades. Eu estava basicamente por minha conta, a menos que algo mais sério acontecesse. Comecei a tomar precauções, trancando portas e janelas e evitando sair de casa o máximo possível. Mesmo assim, não me sentia mais segura. Já fazia quase 2 semanas que eu estava na casa nova e até pensei em quebrar o contrato de aluguel. Então algo aconteceu. Cheguei tarde do trabalho e praticamente fui direto para a cama, mas no meio da noite acordei com o som de algo batendo na lateral da casa. Parecia vir de perto da parede do meu quarto, que ficava no 2º andar da casa. Me levantei devagar com o coração disparado no peito e afastei a cortina da janela. Dei um salto para trás e gritei ao ver o rosto do meu vizinho me olhando, a poucos centímetros da janela. Ele estava em uma escada, tentando espiar meu quarto. Ele rapidamente desceu a escada e fugiu. Chamei a polícia novamente e poucos minutos depois eles o pegaram tentando retirar a escada. Embora ele não tenha admitido o que estava fazendo, era muito óbvio. Nos dias seguintes, uma das minhas vizinhas veio até minha casa e explicou que também teve alguns encontros estranhos com aquele homem. Disse que o viu olhando pelas janelas quando estava voltando do trabalho um dia. Parte de mim se pergunta se isso poderia ter sido evitado se eles tivessem denunciado o cara, mas de qualquer forma, acabou agora. Talvez alguém vá zombar do que vou relatar a seguir, mas a verdade é que não me importa. Essa é uma experiência muito estranha, e por mais insignificante que possa parecer, isso é o que me fez acreditar no paranormal. Aos 18 anos, saí de casa para estudar com meus tios na capital. Naquela época, meus pais adotaram um cachorrinho que se chamava César, talvez para não sentirem a solidão repentina. Eu ia pelo menos um fim de semana por mês para casa e percebi que César era um ótimo filhote. Sim, ele era um cachorrinho muito travesso que destruiu todas as minhas coisas, porque por alguma razão deixavam que ele entrasse no meu quarto, mas era impossível ficar bravo com ele. Quando eu ficava em casa, ele passava o tempo todo arranhando a porta do meu quarto, como se estivesse bravo, como se estivesse me repreendendo por ocupar aquele espaço que já era dele. Até quando estava irritado, parecia ter uma conexão especial comigo, como se fosse realmente meu irmão. Ele me amava desde filhote, mesmo que eu o visse raramente, e acabou se tornando o cachorro mais próximo de mim, até mais do que os 2 que tive na infância e com os quais realmente convivi. Ele me seguia para todos os lugares, ao ponto de ignorar completamente meus pais sempre que eu estava em casa. Era uma belezinha, pois quando eu ia visitar meus amigos, ele caminhava ao meu lado até lá. Ele fazia parte de uma ninhada de filhotes resgatados de um terreno baldio, mas parecia ser o cachorro mais bem treinado do mundo. Certa madrugada, César me acordou arranhando desesperadamente a porta, como fazia quando era filhote. Sem pensar, me levantei para abrir e senti quando ele pulou na cama. Me levantei de olhos fechados e apenas senti ele passando entre meus pés e saltando para cima da cama. Mas então abri os olhos e percebi que estava na casa dos meus tios. Entendi que estava sonhando e, além disso, só tinha sentido ele passar entre meus pés como quando era um filhotinho e não como o cachorro enorme em que tinha se transformado. Eu estava apenas sonhando, mas não consegui mais dormir. Fiquei acordado pelo resto da noite até calcular que era hora da minha mãe acordar. Liguei para ela. Perguntei se estava tudo bem e ela respondeu que sim. Não perguntei especificamente sobre César e ela disse que ele estava lá fora. Perguntei novamente se realmente estava tudo bem e a voz dela falhou. Queríamos te contar pessoalmente quando você viesse,
Não queríamos fazer isso por telefone. Bom, César tinha morrido no dia anterior. Ele estava doente havia semanas, e por mais que tentassem, não conseguiram salvá-lo. Meus pais estavam prestes a me contar para que eu pudesse vê-lo, mas dias antes ele havia mostrado uma melhora, tinha se levantado para brincar e tudo. Naquela tarde, ele se levantou e foi se deitar em um canto do jardim, ao lado da mesa onde eu costumava me sentar. Deitou-se ao sol e adormeceu, pela última vez. Meus pais não tiveram coragem de me contar. Eu não entendo, e não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Quem arranhou a porta? Quem passou pelos meus pés e pulou na minha cama? Sempre que penso nisso, me lembro cada vez menos como um sonho. A cada vez parece mais real, mais nítido, como algo que realmente aconteceu. É como se César, de alguma forma, tivesse estado ali, pulando na minha cama mais uma vez antes de partir.